Obrigado. Vamos agora dar início à pauta do dia 22 da tarde. Item número 22 da pauta. Confirmando aqui. Não, 2270 e 27 da pauta. A empresa é Bramex Comércio. Esse processo é um processo paradigma. Por acaso eu peguei a relatoria dele e ele tem a ver com os processos do item da pauta 28, 29, 30, 31, 32, 33 até o 36. Bom, como é da minha relatoria, eu vou então começar a tentar resumir o voto o mais rápido possível para a gente poder seguir nosso percurso. Houve um despacho decisório de inconformidade em compensação de COFINS. A empresa entrou com manifestação de inconformidade. Eu trouxe resumidamente o relatório da Delegacia de Belo Horizonte, que justifica o não reconhecimento por um pedido de um PERDCOMP de número 3264817325211017048639. Nesse PERDCOMP, ele de 25 de 2010, ele pedia um valor em cima de um crédito, teria pago a maior de R$8.000. O valor do DARF, que ele tinha pago, era 36 mil, ele achou que tinha feito um pagamento a maior, e aí ele pediu a compensação. Na analisar os documentos, a autoridade de piso, pela autoridade fiscal, entendeu que ele não tinha direito, porque ao bater com a DCPF e a DACOM, ele já tinha compensado todo o crédito, R$36 mil. Fez a manifestação, a delegacia recebeu essa manifestação no sentido de dizendo que não, que havia sim um saldo, e a DRJ decidiu manter a manifestação de conformidade dele, deferiu, rejeitou, dizendo que ele não tinha feito prova suficiente para sustentar a diferença, o pagamento maior, e não fez essa comprovação. E com relação à preliminar lá de nulidade, não viu nenhum vício, porque ele alegou que havia um cerceamento de defesa dele, porque o pedido tinha feito uma análise de decisão, manifestação de decisão, sem analisar os documentos da contabilidade da empresa. Então, ele diz, inclusive, aí ele vai sustentar agora no recurso, sustenta que, basicamente, os mesmos argumentos, que ele foi cerceado, que não concorda com essa questão da DCTF, ou seja, o fiscal se baseou na DCTF e na ARACOM, e verificou que o valor tinha sido todo abatido, não havia nada, não havia nenhum saldo credor para compensação. Então, ele aí, na defesa dele, já no recurso, ele entra com um recurso voluntário e faz basicamente a sustentação idêntica, dizendo a ilegalidade condicionada a ter conferido a DCTF e não a sua contabilidade, e ele faz esse ponto. E o segundo, da possibilidade da admissão de uma DCTF retificadora após o despacho decisório em busca da verdade material. Esse aqui é o relatório. Vou passar, então, ao voto. Eu me ative, basicamente, aos dois pontos que ele sustentou, para não ser econômico aqui. Em primeiro lugar, ele falou que a DCTF, ele acaba tendo uma contradição até no processo. Ele diz que a DCTF não era um instrumento hábil para que houvesse a decisão, o despacho decisório contrário a ele. Diz que não, que a DCTF não teria que ser na contabilidade, só que ele mesmo, depois que tomou ciência do despacho decisório, promoveu uma retificação dessa DCTF depois desse despacho decisório. O despacho decisório foi de 5/11, e aí no dia 21 ele resolveu retificar a DCTF para ajustar ao crédito que ele pretendia. Além disso, ele não tinha feito até então a DACOM. A DACOM levou 2 anos para preencher a DACOM, ou seja, não tinha DACOM preenchida, a DCTF estava com o valor de 36 mil de acordo com o crédito que ele estava querendo obter da diferença. Com isso, eu entendo que esse pedido em relação a essa ilegalidade da DCTF não houve nenhuma. A DCTF que o fiscal usou à época,
autoridade fiscal, era o que constava no registro da Receita Federal. Ele é que demorou em realizar a retificação. Ele só o fez depois que ele descobriu que estava errado, porque o fiscal que analisou disse, olha, não tem crédito. Então e aí, ou seja, em primeiro lugar, ele diz que a DCPF, que foi embasada para indeferir o crédito dele, não era instrumento hábil, e se contradiz porque ele faz a retificação da DCPF, ou seja, ele fala uma coisa, mas faz outra coisa. Né? Se a DCPF não é um instrumento hábil, como é que ele retifica a DCPF? E a DACOM foi feita também com 2 anos de atraso em relação ao crédito. E aí eu falo, né, uso a Lei 9.430, que o sujeito passivo, inclusive, quando vai apurar tal crédito, né, ele precisa utilizar, e é passivo de utilizar os documentos que a Receita Federal exige, no caso. Né? E se esse valor que ele declara não é comprovado, é uma confissão de dívida. E foi o que ocorreu no processo. Ele entrou com o PERDCOMP, mas o fisco viu, com o cruzamento com a DCPF, que o valor já tinha sido compensado. Então, assim, eu não posso entender que a DCF é um instrumento indevido, pelo contrário. Entendo que ele teria, inclusive, que aqui acostar, isso já fazendo um link por cima do ponto, porque ele apresenta a DCPF retificadora, ou seja, ele combate a DCPF no primeiro momento, e no segundo momento ele apresenta a retificadora e diz que tem que ser usada agora a retificadora para vincular a reconhecimento do crédito dele. Ele fala tudo isso, só que ele não acosta no processo, ou seja, para compensar esse crédito com FIIs acumulado, que é um valor de R$ 1.000 e poucos, ele não apresentou documentação contábil, não apresentou notas fiscais, enfim, não trouxe nada que sustentasse o valor que ele pagou a maior. Simplesmente foi só o preenchimento de uma DCF retificadora intempestivo. Então, ele apresenta a DACOM, não trouxe razão, não trouxe contabilidade, não trouxe notas, e aí eu entro com aquele artigo do processo civil, do 373, que o ônus da prova cabe ao autor quando constituir a sua defesa, o seu direito. Ele não fez isso, ou seja, nem ele fez na manifestação de conformidade e nem fez aqui no nosso recurso voluntário. Aí eu já entrei com um acórdão aqui da terceira Câmara turma, que fala que o ônus da prova é justamente o acórdão 3301-00484, que sustenta, no meu sentido, né, que o ônus da prova é elemento modificativo e estífico da atuação, ela é um dever do recorrente trazer, e ele não fez essa prova no processo. Assim como também pontua aqui pelo artigo 147 CTN, que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo, quando um ou outro, na forma de legislação, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensável de ativação. O parágrafo 1º do CTN fala: a retificação declarar por iniciativa própria do declarante quando visa reduzir excluir tributos, só admissível mediante a comprovação de erro que se funde ante a notificação do lançamento. Enfim, o despacho decisório, ele, na minha forma de entender, foi feita correta, e, inclusive, também uso o acórdão aqui da nossa turma, que é no mesmo sentido, que a contribuição social, aí o acórdão é número 3401007241, de 2020, foi de janeiro, eu não estava ainda com vocês, que é na mesma situação, onde está, eu acho que é do Lázaro esse voto, que ele realmente coloca declaração de compensação ao pagamento indevido a maior, o ônus da prova, seguindo o artigo 373 do processo civil e o CTN, e que a minha retificação sem essa acostar documentação não tem valia. Então, eu não reconheço esse argumento do recurso, também não aceito. E a outra, ele pede para fazer a conversão desse processo na diligência, o que eu não entendo aplicável, porque a obrigação era dele e não é aqui do conselheiro e ficar instruído o processo, ele teria que vir trazer. Então, por todos esses motivos, eu não dei provimento ao recurso e não reconheci a manifestação dele, não reconhecer essa manifestação de conformidade. Esse foi assim que eu fiz a colocação do meu voto. Enfim, talvez acelerei um pouco, não sei, mas é um caso onde, tipicamente, ele não instruiu bem o processo, questionava a DCPF e partiu para a DCPF. Então, ele se contradiz processualmente e o que precisava, ele não materializou, que eram as provas. É isso que eu tinha para colocar em votação. Se alguém quiser, por favor, pode ficar à vontade.
nada a ser discutido, então vamos botar em votação. Pode falar, doutora Maria Eduarda. Eu tenho uma dúvida, na realidade, aqui, em termos de competência. Pelo que eu vi aqui, o valor, em princípio, é da competência da turma extraordinária, não? Aí eu fiquei na dúvida se a gente... Não, o crédito, ele entrou... veja bem, eu não vi por esse lado. Não vi por esse lado. Só para a gente evitar uma decisão, de repente, nula, porque se a gente não... Deixa eu ver. Eu não sei também se a competência da turma extraordinária, eu sei que a gente não tem competência em hipótese alguma de votar. Mas o contrário tem. O contrário... Mas eu acho que tem uma restrição de tempo, não? O pagamento indevido dele é de 8 mil, só para ficar claro os valores, que ele foi pedindo 1.000, mas ele alega mais até. Ele pediu 1.000, mas ele entrou com data de 36, ele diz que tem 8 e queria usar 1.000, né? Então, aqui no meu voto, quando eu falo, neste caso faltou o processo apresentado. Já no final do meu voto, eu botei amarelo, até para ajudar vocês. Neste caso, faltou nesse processo apresentação de documentos apropriados obtidos facilmente na contabilidade, se tivesse por certo organizado em dia, para comprovar aquelas informações prestadas da COM. Tais como, eu falo razão, letra A, letra B, letra C, letra D, aí eu falo que comprovaria por fim o pagamento indevido de 8 mil, que é o crédito, que ele diz que seria 28 para 36, né? Então ele pagou a maior, 8 mil, e desse ele usou 1.000 e pouco. Agora, eu realmente não me atiro essa questão de competência, já que o processo foi distribuído para mim. As turmas ordinárias podem julgar processo de menor valor. Inclusive, acho que nós estamos fazendo isso. Você não está tirando garantia, você está dando garantia. São mais conselheiros, a sessão é presencial. O contrário não pode, porque você está tirando garantia do contribuinte. São menos conselheiros, sessão remota, etc. Então, pode mais, pode menos aqui. É porque pelo regimento interno... deixa eu só ver aqui, só para conferir para não ter problema. O regimento interno, no artigo 9A, ele fala o seguinte, das disposições transitórias: os recursos sorteados aos conselheiros anteriormente à edição desta portaria serão julgados pelas turmas ordinárias já constituídas, independentemente de valor ou matéria, mas os distribuídos após a portaria de 4 de junho de 2017 não permitiriam, pelo regimento. Estou entendendo que a gente está conferindo aqui mais garantias para o contribuinte. É só bom refletir para a gente não estar dando uma decisão nula. Mas são mais garantias, né? Em princípio, essas distribuições que foram feitas na pandemia, quase todos esses processos pequenos, antigos, a pandemia mudou isso. Tem valor reduzido. Foi depois da pandemia, foi o que aconteceu, tá? Houve uma mudança, doutor. A presidência que mudou. A presidência mudou isso, nós recebemos processo de pequeno valor, muitos, não foi só isso não, foram vários. Esse não é o primeiro, não. O sorteio de 7 de maio, de 2 lotes, praticamente foi só de pequeno valor. Nós só recebemos processo picotado. Tá? E foi uma política do CARF para poder aproveitar para desafogar esses processos que não estavam sendo dado velocidade. A presidente do CARF, por bem, entendeu que era para dar celeridade ao órgão e ficar mais produtivo. Inclusive, está na matéria, eu acho, tá? Foi nesse sentido. Mas foi pertinente a colocação. Obrigado. Bom, tirando isso, então, mais alguma coisa? Posso botar em votação? Então, como vota o doutor... agora, vamos lá. Primeiro vai ser o doutor Lázaro. Como vota? Acompanho o relator. Doutor Oswaldo. Com o relator. Ok. Com o relator. Mataroli. Doutora Fernanda. Com o relator. Doutora Maria Eduarda. Doutor Ronaldo, presidente. Perdão, doutor Ronaldo, você me desculpa, Ronaldo. Com o relator. Doutora Maria Eduarda agora, por favor. Acompanho o relator. Doutor Leonardo. Com o relator. Então, por unidade de votos, não se reconheceu do presidente de recurso. Ok. Não deu provimento... Conheceu, não deu provimento, né? Conheceu, mas não deu provimento ao recurso voluntário. Não deu recurso ao provimento. Não dei provimento ao recurso voluntário sobre a manifestação de conformidade. Nesse caso, esse acordo se aplicam aos demais processos da pauta da mesma empresa. Sendo assim, vamos lá. Só um segundo. Deixa eu abrir a minha pauta aqui. Ok. O próximo item da pauta seria a empresa... a AV Manufacturing, Indústria e Comércio. O interessado pediu para tirar de pauta. Foi retirado. Então, o próximo processo da pauta
é a empresa Tocantins Comercial Couros Limitada. Então, vamos lá. Também de minha relatoria. Processo de número 10.325.00.580.2008.91. A empresa Tocantins aqui, ela entra, resumidamente, né, vou tentar fazer um mínimo direto aqui, ela tenta um pedido de compensação, ela foi autuada, houve um auto de infração que constatou que os valores, deixa eu confirmar se foi isso mesmo, só foi um outro processo, pessoal, peraí. Não, perdão. Não, desculpa, é pedido de compensação. A verdade é o seguinte, agora lembrei. Ela tem um débito que é constituído por um auto de infração em um outro processo administrativo, processo 10.325.00.385.2007.81. Né, ela sofreu lá um auto de infração, e aí ela vem com um pedido de compensação com esse débito para compensar com outros créditos de COFINS. Esses créditos são oriundos de operações que ela tem com uma empresa, que é a Fuga S.A. Inclusive, essa turma já julgou esse processo, onde, enfim, nós baixamos em diligência só em favor da empresa Tocantins, uma diligência para apurar se os créditos estavam dentro do período da decisão judicial que transformou a Fuga numa empresa de preponderantemente exportadora, que é a relação que ela tem. É uma empresa de couro, que fica no Maranhão, e vende para a Fuga, que fica no Rio Grande do Sul. São os próprios sócios, são sócios das duas empresas, estão interligadas. Isso é uma informação interessante. Bom, ela entra com esse pedido, aí houve uma manifestação de inconformidade, ou negativa, né? Despacho decisório contrário a ela, no sentido de que não reconhecia as compensações por vários motivos, créditos que foram pedidos por transação com pessoa física. Eu tenho aqui relatado, só para tentar resumir, né, que praticamente o que se repete no recurso é a inexistência de débito por pedido de compensação que já havia sido extinto, ausência de comprovação da aquisição do insumo, insumos e pedidos de fornecedores com cadastro inativo, glosa de créditos por utilização de combustível lubrificante, enfim, ele teve várias glosas que foram depois ratificadas pela DRJ, conforme o voto que eu trouxe de Florianópolis aqui no resumo desse voto. Então, a unidade julgadora de piso entendeu basicamente que não havia direito aos créditos que ele queria usar no abatimento desse débito que foi dado através de um auto de infração. Enfim, aí ele entrou com recurso, basicamente repetiu que ele teria direito aos diversos tipos de créditos, que a gente vai analisar aqui durante o meu voto. Esse é o relatório. Vou prosseguir, então. Em relação ao voto, eu coloquei itens distintos para poder vocês acompanharem. Tá? No meu voto, eu falo que a primeira coisa tem uma arguição preliminar, que é importante ser colocada. Ele diz o seguinte, que o débito que ele solicitou a compensação nesse processo é oriundo de um auto de infração que está apensado a esse processo, ao que eu estou julgando, que é o 10.325.00.385.2007, ele foi autuado porque ele não declarou à Receita Federal as vendas que ele praticou para a Furga. Ele entendia que aquelas vendas eram por uma empresa de preponderantemente exportadora, se era de preponderância exportadora, não entrava na base de cálculo com receita tributada pelo PIS e COFINS. Ele assim não tributou. O fiscal foi lá e votou negativo. Pegou desde 2004 até 2005, todos os anos, e fez o auto de infração, 300 e poucos mil reais. E ele pega agora esse débito, nesse processo, que ele não se defendeu. Isso é muito importante dizer. Ele não se defende em nenhum momento nesse processo. Esse processo 10.325, eu analisei o processo, ele está pensado, não há nenhuma defesa. Se constituiu em um débito definitivo para a seara administrativa, para a Receita Federal. Tanto é que ele pede a compensação. Bom, o que aconteceu? Entre a decisão da DRJ, que negou, e o recurso, a Furga, que é a empresa do mesmo grupo, resolveu entrar na justiça, em Porto Alegre. Vocês têm ciência, a maioria da turma já ouviu esse caso.
quando, então, o juiz entendeu que a empresa Fuga realmente se equiparava ela é uma empresa de preponderantemente exportadora. Logo, a venda da Tocantins, que é a nossa empresa aqui alvo, ela estaria ao abrigo do Poder Judiciário. Bom, ela vem aqui no processo, olha, eu não tenho nem mais que questionar essa compensação, porque os débitos que eu tinha foram oriundos de uma venda para uma empresa não considerada exportadora, que agora, de fato, é considerada exportadora pela Justiça. Isso ele fala nesse processo de compensação. Porém, não existe nada no processo. Está pensado, digo nada, é nada. Só tem o auto de infração, ele tomou ciência e não se manifestou, não se defendeu. Se constituiu crédito tributário contra ele no auto de infração. Então, ele vem agora aqui nesse outro processo, que é para compensar esse débito, alegando que aquele débito contra ele é inexistente. Só que não tem nada no processo. Não tenho nada, não tenho cópia, não tem recurso administrativo, enfim, não tem nada. Diante disso, eu fui e entendi o seguinte. Coloquei aqui, entendo que não assiste razão recorrente com relação a esse pedido de reconhecimento que foi extinto o débito. Primeiro, não há nenhuma manifestação de conformidade no auto. Ele não usou a instância de RJ. Logo, o crédito é perfeito e acabado na série de débito. 2. Não cabe ser de recurso voluntário a pretensa análise do objeto de crédito definitivamente constituído e, portanto, matéria estranha aos motivos que levaram ao não conhecimento da manifestação nesse processo aqui, que versa justamente sobre possível compensação de crédito para abater tal débito perfeitamente constituído. E quando ele entrou com o pedido de compensação, ele reconheceu o débito. Ele era pronto e acabado. Terceiro, a matéria objeto de outro processo, em apenso, vê se é alvo de impugnação conforme o artigo 16 do PAF, onde a matéria teria que ser submetida à apreciação, seria comprovado que a matéria estava sobre apreciação judicial, ele lá anexaria lá o processo, a liminar, tutela ou o trânsito julgado. Não há nada naquele processo desse tipo. Então, não tenho nada de falar. Quarto, o argumento trazido pela recorrente teria que ter sido levado em consideração a autoridade preparadora. Lá atrás, quando foi fazer o auto de infração, enfim, ele e nem levou a autoridade julgadora de piso. Então, eu não tenho. Está lá o artigo 45 do PAF. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre a autoridade preparadora exonerá-la de ofício dos gravadores de decoro de litígio. Ele não entrou com nenhum documento. Essa informação nem está aqui. Ele trouxe agora, em recurso, uma informação de um processo colateral que diz que não existiria por força judicial aquele débito. Mas, enfim. E outra coisa, mesmo que houvesse incluso matéria judicial em tela, o CARF não poderia se manifestar por causa da súmula 1, né? Importa em renúncia às instâncias administrativas propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que qualquer modalidade, antes ou depois do ofício, mesmo com o objetivo de processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo da matéria, que não é o caso aqui do CARF, não teria nem que analisar também. Então, eu mantenho o processo, para mim está acabado, reconheço do débito. Então, não aceitei a preliminar, afastei a preliminar. Quanto ao mérito, aí vem as questões das glosas. A letra A, das indevidas glosas da fiscalização e insumos sem comprovação de aquisição. Aí, o acordo estava muito bem esclarecido. Deixa eu só confirmar isso aqui. O que acontece nesse item? Ele usa, invariavelmente, a empresa Fuga para pagar as suas despesas ou seus dispêndios de aquisição dos insumos que ele usa na preparação do couro, que depois ele vende a Fuga. Eu vi e percebi que não cabe de forma nenhuma, porque o crédito, conforme o artigo 3º, parágrafo 3º da 10833, é devido àquele que suporta o pagamento dessa despesa. Não há nada no processo, inclusive, que comprove que tais custos ou despesas foram incorridas, porque a expressão da lei é custos e despesas incorridas pagos ou creditados. E eu explico aqui, que inclusive sobre o aspecto tributário,
e econômico, quem fez a provisão para pagar, ou seja, crédito de corrida é uma provisão numa conta de passivo, foi a fuga, não foi a Tocantins. E quem fez a saída de caixa, o banco, a favor dos fornecedores do couro bruto, né, que ele passa por um processo químico, ele limpa esse couro para depois ser vendido para outra, foi a compradora dela. Ele alega que seria uma operação de mútuo. Ora, só que ele não traz nada, ele não traz contabilidade, não traz contrato, não existe. Na verdade, o que há, e que a colocação de piso faz, é que esses desembolsos de caixa foram suportados pela empresa. E ele tenta dizer que essa despesa é uma despesa, esses gastos seriam dele, então ele teria direito ao crédito. E, basicamente, ele repete a mesma questão, ele volta ao mesmo assunto na letra B das indevidas glosas da fiscalização dos insumos de pessoa jurídica de cadastro inativo, que ele também volta a falar a mesma situação. O que acontece? Além das notas fiscais que ele está alegando serem despesas dele, foram emitidas por empresas que estavam inativas. Então, eu tenho fornecedores que não forneceram para ele, e ele utilizou receber a matéria-prima. É como se fosse no comércio exterior, coração por conta e ordem. Enfim, o real adquirente não é a empresa que está suportando o ônus do caixa. O que ele fez foi um belo planejamento financeiro, onde ele usa a empresa à frente dele para fazer os pagamentos. Só que foi malfadado o processo de planejamento financeiro, que afrontou a legislação tributária no momento que o gasto incorrido tem que ser pelo titular da aquisição dos seus insumos. Custo é todo esforço para gerar receita. Ele não teve custo, ele teve uma doação, porque nem na contabilidade ele apresenta o contrato. Se ele apresentasse o empréstimo, entrando o recurso no caixa, e depois do caixa saindo para os fornecedores, eu entendo, mas não tem nada, está vazio, não tem prova. E aí ele entra, para piorar a situação na letra B, ele repete a mesma coisa, só que com notas fiscais emitidas por empresas que estão inativas. Aí eu peguei o artigo 82 da Lei 9.430, digo lá, além das demais hipóteses de idoneidade de documentos de preventivação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados. Os documentos emitidos por pessoa jurídica com inscrição em cadastro geral de contribuinte tenham sido considerado ou declarado inapta. O disposto neste artigo não se aplica aos casos que adquire bens de mercadoria ou tomador de serviço comprove a efetivação do pagamento dos preços respectivos. Só que ele não pagou, nem ele paga. Esse é outro problema. Porque o parágrafo fala, então ele pagou, né? Mas ele não pagou. Quem pagou foi a fuga e não comprovou que era dinheiro de caixa. Ou seja, fez um planejamento financeiro malfadado que colidiu com a Lei 9.430, com a 10.833, e aí foram, por certo, gozadas. Inclusive, eu boto o texto, transcrevi o texto do voto, e eu concordo plenamente com a autoridade de piso. Também glosaria essa despesa. Outro item que veio aqui seria a questão dos combustíveis. Tá? Isso eu tenho só para afirmar. As indevidas glosas da fiscalização e aquisição a combustível. Em relação ao combustível também, entendi que a glosa foi bem assentada no julgamento à COR, porque, em primeiro lugar, ela sequer comprova, e aí é que é a grande questão, que vai utilizar no processo produtivo. Não traz prova de nada, não se sabe aonde esse insumo, ele nem falou, esse insumo é usado para raspar o couro, não há, são alguns pagamentos que ele faz, e faz diretamente ao posto de gasolina, né? Aqui, pelo que eu entendi, o CARF já tem uma posição que quando a empresa, pelo que compre e use no seu processo produtivo, teria, porque nós temos uma tributação monofásica, o combustível tem essa questão, né? Na fonte, na refinaria, e ele não teria nem direito a esse PIS e COFINS. Mas mesmo que entendesse que ele comprando, sem pagar o PIS e COFINS, que foi retido lá de forma monofásica, ele não utilizou na sua atividade. Então, enfim, por isso também aí eu não utilizei. Eu até apliquei aqui a própria instituição normativa que fala, né, o artigo 2º parágrafo 3º,
que reproduz aí, regulamenta a questão que fala para o contribuinte se creditar com gás com combustível lubrificante, é necessário que tenha sido adquirido diretamente à refinaria. Tudo bem, mesmo que eu afastasse isso, ele não vinculou, ele não se lançou, tá? A favor dele, utilizando, comprovando que é a atividade fim. Não tem como saber, não existe prova, não existe documento, nada. Então, eu acho que, nesse caso, deixa eu só confirmar. Perdão. Eu fiz confusão, gente. Eu vou ter que retificar meu voto. Fiz confusão com outro processo. Outro processo. Nesse processo, ele fez prova assim. Perdão. Ele faz prova da utilização na atividade fim. Desculpe. Fiz confusão com outro processo que eu tinha estudado. Eu tinha outro processo de combustível. Vou retificar, por favor. Houve um erro meu. Aqui, esse item, diferentemente dos outros dois, ele tem o gasto, ele tem o... deixa eu confirmar se é isso mesmo. Só um minutinho, pessoal. Só um segundo. Isso mesmo. Tá. O que aconteceu? Agora sim. Eu me lembrei. Perdão. Me deu uma falha. O que aconteceu? A autoridade de piso, o fiscal glosou houve glosa, porque a autoridade de piso entendeu que ele não tinha comprado os combustíveis diretamente na refinaria, conforme a previsão da legislação. Ok? Essa foi a argumentação do fiscal. Eu fui olhar lá, como fez o Lázaro no outro processo, eu fui olhar o despacho, que indeferiu o despacho decisório, e ele é o seguinte: não pode se apropriar desse crédito, precisa você ter comprado nos postos, porque você não é uma empresa de refinaria de combustível. Bom, por outro lado, a autoridade julgadora não ratificou essa posição. Na verdade, usou uma outra argumentação, que é que os gastos efetivados com a compra do combustível, ele entende que poderiam ser gastos utilizados, sim, na atividade meio, como eu também concordo que podem, só que ele alega, o julgador, que ele não faria prova. Bom, o que aconteceu? A autoridade julgadora não julgou o argumento do indeferimento do despacho decisório. O despacho decisório indeferiu no sentido que a empresa não era empresa de lubrificante, combustível. Logo, não faria jus ao crédito do PIS e COFINS. Já a autoridade julgadora não analisou esse mérito, não faz esse comentário e julga por um assunto que não está no processo, inova o julgamento. Alega que o insumo não foi utilizado como a atividade meio. E aí daí vem minha confusão, porque eu já tinha estudado um processo de empresa de couro, vocês me desculpem, e eu confundi com outro, eu conheço o processo produtivo de couro. De fato, combustível é utilizado sim, é para limpeza do couro. Ora, o que a defesa alega aqui, o recurso? Olha, de um lado, eu tenho um despacho decisório que me indefere porque eu não sou uma empresa de combustível. E do outro lado, eu tenho um julgador dizendo que eu não posso usar porque eu não faço prova da atividade fim. Na verdade, o despacho decisório faz ao contrário. Entende que ele usou sim, dá a entender que é utilizada a atividade fim, meio dele, produção do couro, mas que não cabe porque é uma empresa da área de refinaria. E, por sua vez, o julgador não julga sobre esse mérito, faz uma inovação de julgamento, mudando, diz assim, não, eu não aprovo porque na atividade meio. Ora, entre os dois, aí o que aconteceu? Qual foi meu voto? Achei correta a colocação da recorrente, pois, de fato, o julgador de piso inovou sobre a matéria ser julgada, demonstra que quando assim agiu, por mais que querer decidir, ele atravessou, ele acabou defendendo uma posição fiscal contrária à própria colocação do despacho decisório. Então, ele norteou-se por um motivo que não estava no processo. Ele inovou, ele agiu como um fiscal. Assim, olha, eu não acato, então eu não concordei. E, em relação a isso, eu entendi que houve uma supressão de instância, porque não foi o despacho da autoridade fiscal. Aí eu coloquei esse acordo aqui, número 1302-002, está escrito assim: assunto contribuição social, acordo, inovação de fundamento, supressão de instância, cerceamento do direito de defesa
é nulo o acordo que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não trazido ao processo, diferente do que embasou o despacho decisório, suprimindo instância e cerceando de defesa. Foi justamente o que ele falou, olha, você está falando de A e ele julgou de B. E eu, inclusive, vou contra a questão do fiscal, porque o fiscal do despacho decisório não fala o contrário, reconhece que ele usou na atividade produtiva. E eu entendo que é cabível. Então, enfim, não foi o mérito do despacho e a discussão que ele trouxe, então eu concordei com ele, e nesse caso eu reconheci essa despesa tão somente com combustíveis que ele fez. E aí depois ele entra com o último item e fala o seguinte, olha, qualquer despesa que eu tenha aqui, ela é essencial à atividade. E aí ele cita um acordo do nosso amigo Leandro Poulsen, né, nosso amigo, né, que já esteve lá na DRJ, palestrou conosco, um acordo que ele fala justamente no mesmo sentido que foi o STJ discutiu no RESP 1271-170 do julgado, que é a questão da previsibilidade e da necessidade dos insumos que estejam na cadeia econômica desse adquirente serem reconhecidos como crédito. Mas ele simplesmente falou isso, mas não me apontou para onde, para que despesa que ele está falando. Ele fez só ou seja, ele fez uma regra geral, mas não especificou para quem. Então, eu não reconheci. Eu reconheço o argumento, inclusive, ele trouxe numa época, ainda não tinha o acordo, só que não se aplica porque ele não diz qual é a matéria que ele quer aplicar. Então, por perda total de objeto, eu não reconheço o pedido. Reconheço a tese, mas aplicar a quê? Aonde? Onde que eu vou aderir isso? Não tem onde aderência, ele pediu algo, e mal pedido não tem nada a receber, porque não tem nada a dar. Diante disso, eu faço o reconhecimento do recurso, não reconheço o recurso voluntário, porque eu não peço a preliminar, no mérito do parcial provimento, só para conhecer o crédito fiscal em relação ao despejo combustível. Foi assim que eu votei. Coloco em discussão com meus amigos. Pode falar, doutor Oswaldo. Tom, que são dois pontos em especial. Dois são dentro de um só. Pelo menos até onde me consta, nós não temos nenhum problema em alterar fundamento em processo de crédito do contribuinte. Nós fazemos isso, inclusive, com alguma frequência. Inclusive, quando chegar aqui no CARF. Por não se tratar de lançamento, né? Por favor, só para mim, desculpa, para eu entender o senhor está falando da preliminar ou dos gastos? Só para me posicionar, para eu entender. Eu estou falando desse tópico que você coloca no item C, que na verdade, que você trata em parte de, eu não sei se é item D ou se é item C, porque tem uma parte que está adequada. Item C, você mudou aqui, agora ficou para mim um pouco mais claro. Você trata da aquisição de combustíveis e lubrificantes. Não vejo nenhum problema em sede de restituição e compensação, de alterar o fundamento. O contribuinte tem que fazer prova do teto ao solo do seu crédito. E nós fazemos isso com alguma frequência. Eu vou te dizer que pelo menos uma vez por mês isso acontece em algum modo. Aqui, no CARF. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que eu não consegui entender se você, na análise do processo, se você, a exceção dessa questão de alterar o fundamento, se você entendeu que esse combustível lubrificante é utilizado no processo produtivo, e aí sim, seria um caso de provimento do recurso, ou se você simplesmente está afastando o fundamento da DRJ por se trata de uma inovação e está declarando a nulidade do processo. Porque você cita a nulidade, o próprio acordo que você cita, ele fala de nulidade, e aí se é nulidade, é nulidade. A gente não pode votar por capítulos. Tem que devolver para a DRJ para votar de novo. E o terceiro ponto, e aí é questão de técnica mesmo, questão de prática, na verdade, você conhece integralmente do recurso voluntário. Conhecer, você está recebendo e você recebe, você analisa e você responde um a um de todos os argumentos que o contribuinte lançou em recurso voluntário.
Então, isso significa que você conheceu do recurso voluntário. E no mérito você realmente deu parcial provimento, mas aí eu tomaria cuidado com esse seu item C, justamente para adequar lá em cima, quando você fala, adequar os fundamentos do voto ao dispositivo para evitar futuros embargos. Em síntese conclusiva, você, nesse item C, entendeu que os combustíveis lubrificantes são utilizados no processo produtivo? Se sim, aí eu te acompanho. Agora, se não, se você simplesmente dizer, não, eu estou, porque houve divergência de fundamento entre a fiscalização e a DRJ, eu estou concedendo, aí eu divirjo. Mas eu confesso que eu não consegui, do voto, entender qual caminho você seguiu. Ô, João, eu agradeço as observações e eu vou te atender rapidamente. Primeiro, vamos lá, em relação à questão seguinte, você tem, de fato, a redação aqui não está a melhor, né? No vídeo eu conheço do recurso e no provimento eu parcial. Então, vou ratificar isso, tá? Isso aqui já estou até fazendo isso agora aqui. Em relação à questão da linha C, eu fui analisar o despacho decisório e o despacho decisório reconhece os gastos que eles foram efetivados pela empresa. E a empresa diz, olha, não há contestação que é uma despesa aplicável ao meu meio produtivo. O fiscal, eu inclusive trouxe o texto do fiscal aqui, salvo engano meu, foi o último que eu fiz ontem, salvo engano meu, eu trouxe esse texto, olha só. Deixa eu ver aqui. A glosa, o erro no voto, né, no meu entendimento, é a visão do julgador. O julgador viu uma coisa e o despacho decisório apontava para o outro lado. Em relação ao que o despacho decisório aponta, é que não reconhece que gastos efetivados por uma empresa que não seja de refinaria ou de produto de petróleo poderia ser aproveitado o crédito, que é monofásico. E eu entendo que aí eu fui a favor dele para esse crédito, nesse sentido. Eu discordaria do despacho decisório. E também não concordaria com o despacho do julgamento de piso, porque ele citou um assunto que estava fora do objeto da lide. Aí, nesse sentido que eu coloquei. Só em relação a isso. E aí eu fui buscar um acordo e acabei por colar esse aqui. Mas também nada me faz tirar, porque não há contestação de que o custo está atrelado à necessidade operacional da empresa. E, nesse sentido, eu manteria a favor do contribuinte, do recorrente. Então, eu posso tirar rapidamente para não gerar esse conflito e anular o voto da DRJ, porque, na verdade, não era a intenção. A intenção era de colaborar em dizer que, nesse item específico, eu não concordo, porque os demais estão corretos. A questão de não reconhecer os gastos que ele quis se aproveitar de forma indevida. E o voto nesse sentido. Então, eu, inclusive, já atento ao que você falou, eu vou retirar essa ementa para não sugerir essa colocação que você fez de um embargo que possa vir querer que entenda que tem que ser anulado. Essa discussão é sobre o item C? É o item C. O item C, vocês estão vendo uma divergência entre despacho decisório e acórdão? De fundamentação? Existe. O motivo O motivo que eu vejo é porque a aquisição desses combustíveis não foi tributada pela... esse foi o motivo da monofásico. Constituição tributária. Isso. Não tem, porque ele é monofásico. Né? Essa foi a colocação do despacho decisório. Enquanto... A DRJ consta essa informação também. Deixa eu ver se eu me enganei. Posso ser que eu tenha me enganado na minha leitura do voto, mas... E eu embarquei a glosa de diferente, não gero créditos por ter adquirido pessoas, tal, por seu turno, contribuinte. Eu estou tirando o voto dele, inclusive, aqui. A DRJ afastou a ideia de ser monofásico. Afastou, foi a meu favor. Nesse caso.
Só que ela não considerou o crédito mesmo assim, porque o contribuinte não teria trazido provas de que teria sido utilizado o combustível como insumo. Isso, foi nesse sentido. E aí eu entendo que não, porque o próprio fiscal lá reconheceu a despesa. É uma despesa boa, só que ele entende que ele não pode tomar a despesa, tomar o crédito, porque ele não tem o perfil da legislação. E aí eu entendo que ele tem direito sim, e que o gasto é inerente à atividade dele. Ou seja, eu vou tanto contra o despacho decisório, que diz que teria que ser uma empresa de combustível, eu entendo que não, que ele pode tomar esse crédito, e não concordo com a colocação da de piso, que isso não está na atividade, fica aí, não comprovou. Comprovou porque o próprio fiscal aceitou. O fiscal não falou o contrário. Se o fiscal tivesse falado, não é despesa, como ele falou, em todos os itens que ele questionou, ele sustentou isso. Aqui ele não falou nada, ou seja, ele partiu da premissa que é uma despesa que ele aplicou. Só que, como não é empresa de petróleo, não se aproveita. E aí foi que a defesa foi razoável. Falou, olha só, estou em dois mundos. Um mundo eu não sou empresa de petróleo. O outro mundo diz, você não pode usar porque você não foi comprovado os gastos. Eu falei, como não foi comprovado os gastos? Os gastos foram feitos por mim e foram glosados. Inclusive, ele falou que eu não sou empresa de petróleo. E, a partir desse raciocínio dele, eu inferi que a despesa existiu, ela é legal, ela há o gasto, e eu estou convencido que, porque eu, por acaso, já fiz outros processos, e com essa atividade por turno, já auditei empresa de por turno, e sei que se sumo, eu como julgador, estou mais convencido que é da atividade operacional. Eu tenho isso em mim, esse convencimento. Talvez a redação, e aí eu concordo com o Oswaldo, e agradeço a ajuda do Ronaldo, porque eu fico um pouco aqui, às vezes um pouco agitado, e minha ideia foge, mas eu quero tempo, eu quero andar, mas é isso mesmo. De um lado, o fiscal atiça a favor do gasto, mas isso, mas você é um consumidor, não é empresa refino, então não pode tomar o crédito. Por sua vez, o fiscal da DRE já não, olha só, você pode sim, mas é que você não provou o gasto. Não, o gasto foi aprovado. Então, eu parti dessa premissa. Entendeu, Pantaroli? Não sei se esclareci muito. É isso mesmo, Tom. É só um pequeno acerto aí. Eu vou tirar esse, inclusive, porque eu coloquei o despacho decisório, está aqui no meu voto. Olha lá, ele fala, conforme dispõe o artigo 2º, 3 da lei número 10.833, aí fala, lubrificante necessário tenha sido adquirido diretamente por refinaria ou importador, segundo esse comando normativo. As aquisições realizadas no período de pessoa jurídica alcançada pela concentração tributária, postos distribuidores, são objetivos de glosa, são objetos de glosa, conforme demonstrado na planilha. Porque eles, você não é posto, você não é refinaria, não vai levar. Foi só isso. E aí eu entendi que não, que ele tem direito à despesa, que a despesa é apropriada. Eu estou convencido disso. Em relação ao fato da despesa ter sido feita pela outra empresa e não por ele? Aqui não tem aqui o fiscal ninguém colocou, aqui foi despesa dele, porque ele foi no voto do RJ diz que ele negou o crédito porque quem pagou esse combustível foi a Targa. Não. A fuga foi antes. A fuga. Não, a fuga pelo menos posso ter visto errado, Pantaroli, mas foi na aquisição dos outros insumos. Não foi nesse não. Foi couro. Ele botou várias notas fiscais, eu analisei. São empresas abatedouro que vende o couro do animal, ele é com sangue, com carne, para ele trabalhar o couro, limpar esse couro. Esse couro limpo ele vende para a fuga. Aí a fuga corta e faz sapato, bolsa, enfim, lá o produto acabado que exporta. Não foi nesse sentido, não. Não foi de combustível, isso eu já vi. Não foi. Não é. Isso aí que você está colocando não existe no processo. Eu não vi. Olhei a página aqui, acabei lendo. Só se eu errei. A transcrição do item A. De fato. Não é esse caso, tá? O item A e B estão conjugados. O item A é o seguinte, nota fiscal passada para fuga, não foi para Tocantins. 2, nota passada para Tocantins e fuga, que nota é de pessoa inapta, então não tem efeito tributário, é nulo, então não pode aproveitar. Letra C aí é combustível, fiscal que deu o despacho decisório, olha, você não é posto de gasolina, é refinaria. O julgador, não,
você realmente tem direito ao crédito, mas você não comprova o crédito. E aí é o seguinte, não, eu comprovei tanto o crédito que foi fiscalizado e foi glosado, existe, é meu. Eu concordei com ele, porque eu sei, por outras maneiras, no meu conhecimento pessoal, que isso é insumo de uma empresa de couro, faz parte. Você precisa desse material. A gente já julgou um caso meu também, Tom. Acho que foi no primeiro julgamento que você entrou na turma de insumos de couro e que a gente julgou essa parte. E deu justamente. Eu acho que até com você, eu julguei também na DRJ e você tem razão, deve ter sido isso sim. Bom, enfim, a única coisa que eu vou retificar aqui, e já irei fazer de pronto, é retirar esse acórdão que eu acabei querendo para acrescentar, mas veio atrapalhar. Eu acho que o Oswaldo fez bem a colocação, senão vai realmente gerar uma duplicidade de interpretação desfavorável ao meu voto, até porque eu acho que nesse sentido ele está bem construído o raciocínio. Não, é o que eu acho, né? Na minha opinião, e vocês vão decidir. Então, posso botar em votação, já esclarecemos, tirado esse acordo do combustível, que eu vou tirar aqui a questão aqui, vou até apagar já. Tá. Pronto. Eu tirei o acordo para não gerar um mal feito aqui no meu processo. Estou só apagando? Pronto, já apaguei. Então eu voto vou manter vou manter as glosas anteriores, as duas de mercadoria comprada por terceiros e mercadorias adquiridas sem aptidão para o vendedor, vendedores inatos, e reverto a glosa só de combustível. E a preliminar também desconheci, porque não posso eu julgar matéria estranha ao processo. Nesse sentido que eu voto. Posso botar em votação? Perfeito? Então tá. Então vamos lá. Doutor Lázaro, como vota? Você viu que esse processo do auto de infração, que ele não apresentou defesa administrativa... Falei isso, falei agora. Calma, Tom, calma, nem terminei. Desculpa. Não, eu falei isso. Mas calma. Ele tem decisão judicial, né? O contribuinte afirma que tem decisão judicial sobre ele. Você olhou essa decisão? Nós olhamos. Todo mundo já olhou aqui na turma. Foi o processo da minha última sessão que eu falei que a fuga entrou na justiça para reconhecer que ela era apta como empresa exportadora. Porém, ele não colocou nada no processo. Esse processo, por isso que na preliminar eu afastei. Se eu for reconhecer, se eu pegar um processo de compensação e entrar no mérito do auto, é outro processo. Eu não posso atravessar esse processo. Que as partes do processo judicial são outras. Não é isso, não é só isso. Não é só isso, é que a questão meritória lá é de reconhecer a condição de preponderantemente exportadora da fuga. O que aconteceu nesse processo colateral, ele não recorreu. Não tem recurso. Onde está a informação no processo? Ele tinha que ir para a DRJ. Ele reconheceu a dívida dele e foi mandar abater. O que eu estou vendo é uma compensação. É estranha. Eu não posso entrar nisso, não. Eu acho, né? Pedindo a compensação, ele reconheceu o débito. Claro. Ele agora que, se ele quiser anular isso, ele que procura as vias. Como ele também não apresentou contestação, independente de concomitância ou não, é definitivamente constituído em âmbito administrativo. Não tem uma peça. Não tem concomitância, que a parte é outra no processo judicial e nesse administrativo. Ele lá no judicial, inicialmente, tinha sem querer colocar mais lenha na fogueira, mas ele tinha, sim, sido chamado como litisconsorte necessário lá. Mas transitou em julgado e outra coisa, ele não traz no processo, isso tem que ser falado, na primeira instância da RJ, que já estava sob júdice. Ele não botou isso no processo. Ele já estava. Se ele já tinha qualquer coisa, ele tinha que botar... meu amigo, eu estou indo pela verdade material do processo. Senão eu vou advogar a favor dele, eu vou criar casa, eu não vou fazer isso. Apesar de ele botar, tá? Entendi. Nesse sentido, tá? Acompanho. Tá. Doutor Oswaldo, como vota? Com o relator. Perfeito. Doutor Pantaroli. Doutora Fernanda. Com o relator. Doutor Ronaldo. Com o relator. Doutora Maria Eduarda. Com o relator. Doutor Leonardo Branco. Com o relator. Obrigado. Então, por unidade de votos,
no sentido de reconhecer recurso no mérito da provimento parcial somente para reconhecer os créditos expedientes com combustíveis e lubrificantes. Muito obrigado pela atenção e agradeço as colocações, doutor Oswaldo, pertinentíssimas. Próximo pauta é meu também. Vamos lá. A empresa é Cimarelli, deixa eu só confirmar. Cimarelli, item 39 da pauta. Esse processo, deixa eu só recordar, por favor, para não ser traído pela memória, senão eu vou ter que fazer a relatoria. Ok, eu já lembrei. Esse processo, ele é idêntico, tanto para PIS e COFINS, nos processos 40, 41, 42, 43, 44 e 45. São da mesma situação. Ora PIS, ora COFINS, tá? Eu vou dar início nele. Então, essa empresa ela é uma distribuidora de derivados de petróleo e ela solicita um pedido de compensação mediante pretensa compensação de PIS acumulado no período de 1/4/2007 a 30/6/2007, referente ao segundo trimestre daquele ano, no valor de R$ 57 mil, com débitos informados de folha 3 a 5. A delegacia fez um despacho decisório, não homologou as compensações, porque entendeu que não havia a existência do crédito pelo produto que foi adquirido no mercado interno. Ele comprou álcools com fins carburantes. E aí não haveria esse crédito. E a decisão entendeu também que de não cumulatividade dessa receita depois da venda do álcool para fins carburantes, que ele não teria crédito na saída, na venda. O que ele faz? E agora estou me lembrando, ele compra combustível, ele tem combustível e compra uma parte de álcool, porque a gente usa o carro, uma solução, a gasolina, ela recebe uma solução de álcool, uma diluição com álcool, carburante. E aí ele vende no mercado os combustíveis. Então ele é um distribuidor, ele compra a gasolina, uma gasolina A, bota esse álcool e faz uma gasolina C, chamada C. Aí eu boto aqui amarelo, está resignado, declarante interpôs reclamação por meio do qual alegou em síntese que os créditos sobre aquisições do álcool, anido, e não são só, em tese, só... Porque o que aconteceu? Me parece que na colocação, os créditos seriam só sobre o álcool tipo anido, e não sobre esse álcool hidratado para gasolina. E ele diz que não. De certa forma, ele entende que a gasolina C seria de um processo industrial, mas que, apesar da lei defender que teria que ser um processo produtivo, ele não estaria, para o despacho disso, ele não estaria aí fazendo nenhum processo produtivo. Aí a DRJ foi julgar, tornou improcedente essa manifestação, porque ele viu que a receita não era para fins de venda de álcool carburante, figurava entre aquela do regime cumulativo e não cumulativo, e havia uma vedação expressa da lei para tomar esse crédito, pela Lei 10.833. Aí está lá o parágrafo do inciso 1, artigo 3º, combinado com 10.7 da 10.833. Quanto ao artigo 17, que existe uma lei a partir de 2004, ou seja, a partir de 2004, que talvez desse a ele esse argumento de que não alcançaria ele expressamente, vedado, a compensação desse álcool anidro para fim de adição à gasolina. E aí, enfim, a delegacia de julgamento não concordou com o aproveitamento dos créditos, e aí zarou o acordo. Está lá a minuta, está lá, crédito de COFINS de álcool anidro para adição à gasolina. Até 31 de dezembro de 2008 não havia direito à compensação desse insumo. Então, ele entendeu que no prazo que ele solicitou, ou seja, ele pediu antes de 2008, não haveria como ele ter o crédito. E, enfim,
Aí ele entrou com recurso, houve a síntese dos fatos, né? O recurso voluntário foi apresentado em cima da DRJ, ele relacionou que insiste no pedido de diligência para repetir os argumentos de manifestação de conformidade, não falando só em relação aos mesmos, quando passou a fustigar que chamou de 2 pilares frágeis. Ele acha que a legislação é frágil, que não, apesar de ser sistema acumulativo, ele deveria ter direito a esse crédito, que estaria no processo dele produtivo, que ele mistura a gasolina A e vende uma gasolina C, né? E, enfim, ele manteve isso. Enquanto ao segundo argumento, ele entende que lei nova revoga a anterior, ou seja, a lei atual permite que ele tome crédito, a lei antiga não permitia. Então ele quer retroagir a lei a seu favor. Ele diz que a nova lei 11.033 trouxe com a nova redação, daria a ele o direito de compensar esses créditos, mesmo com a saída a zero do produto dele. E, enfim, ele retificou toda a questão da manifestação de conformidade. Bom, salvo engano meu, foi uma matéria que eu tive que depreender estudos, e eu não quero ser traído pela minha memória, né? Estudando aqui no CARF, eu encontrei 2 acordos da mesma empresa, sobre a mesma matéria. Um acordo da Câmara Baixa, que eu trouxe aqui, que é o 3.401.011 de dezembro, que foi proferido no processo administrativo 10.865, que é o mesmo recorrente que enfrentou idêntica matéria e foi desfavorável a ele, mantendo as decisões de piso que foram aqui trazidas, ou seja, que ele não tem direito ao crédito porque ele não faz um processo produtivo, mesmo que fizesse, essa saída não tinha crédito porque não havia venda com tributação. E aí tem todo o dispositivo da lei, que fala justamente a Lei 10.833, artigo 3º, inciso 1, a linha A, que na sua redação veda o crédito para fins carburantes, que é o caso dele, ou seja, ele compra esse álcool, não é aquele álcool que ele bota numa garrafinha e você compra lá no mercado, né? O álcool residencial. É o álcool carburante, que esse álcool não gera crédito, né? A aquisição do insumo, e ele também não tem na venda. E isso foi ratificado, esse voto é muito extenso, eu estou tentando resumir ele. Aí tem aqui, na página abaixo, eu trago esse acordo que manteve isso. Tá? Não pode ser utilizado para fins específicos de álcool, para fins carburantes, sim, pois os créditos vinculados às operações, quais sejam as vendas e a suspensão e isenção que está zero, não tem incidência, só apenas para aqueles produtos autorizados pela legislação, não aqueles pelos quais, ao contrário, há uma vedação expressa ao seu surgimento. E o doutor falava manter aquilo que existe, que é permitido, e não aquilo que seja vedado, ou seja, ele está se insurgindo contra a lei, ele acha que como tem para um, teria que ter para ele, e a mudança que foi feita a posteriori teria que atingi-lo. Só que aí esse tema já bateu na Câmara Alta, e aí trouxe outro acordo, que eu adotei ele inteiramente como meu voto, que é o acordo 9303-010, prolatado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, terceira turma, que o relator foi o doutor Rodrigo da Costa Poças, que recentemente, agora, 17 de julho de 2020, também declinou nesse sentido, né? Ele fala, a mesma empresa, pode ver que a empresa está aqui, ó, Cimarelli, distribuidora de derivados, está lá. O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo A para a obtenção do tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado pela gestão do PIS/COFINS como um processo produtivo. É simples revenda pelo inciso 2 do artigo 42 da MP, que determinava que seria igual a zero a alíquota dessa incidência sobre a receita bruta. Então, quando passou aí a lei alterada a posteriori, é que depois passou a ter tributação. Então, nesse período que ele pede, não tinha crédito da venda. Então, não havia como tomar na entrada e não havia como compensar com a saída. E aí foi mantido. Houve esse relatório que ele colocou aqui, que eu trouxe, enfim, o voto, que ele expressa toda a situação, que é a mesma coisa do recurso. Houve um embargo, um recurso especial, que
que lá a questão nuclear seria a condição de ele ser um distribuidor de combustível, teria direito ao acreditamento do álcool, porque é uma obtenção de uma gasóleo tipo C. Na verdade, eu entendo que não é um processo produtivo, simplesmente ele vende combustível e a Agência Nacional do Petróleo determina que ele adicione um percentual, que inclusive agora parece que está sendo menor, que já estão autorizando uma gasolina mais pura. O que ele vende é gasolina. A mistura é para fins carburantes e é determinada uma adição. E não vejo isso como um processo produtivo. Enfim, concordei com esse voto, acompanhei também o voto da terceira Câmara, e aí está lá, eu botei negrito. Portanto, o álcool etílico era tratado como produto vendido pela distribuidora sujeito a alíquota zero e não como insumo. E nesses fundamentos eu mantive o meu voto. Eu segui todo o teor desse voto, que eu estou tentando resumir aqui. À vista disso, eu velejando os conselheiros, adoto os fundamentos dos seus votos, com razão de decidir e nego o provimento do recurso. Enfim, não vejo ele como um processo produtivo, não entendo que no período ele fazia jus à legislação, então eu indeferi o provimento. É assim que eu voto. Voto em discussão. Alguém? Não vi. Alguém levantou a mão? Não vi. Pantaroli, você está fazendo assim? O Léo está com a mão levantada. Desculpa, Léo, pode falar. Perdão, não vi a sua mãozinha. Obrigado. Não, o Oswaldo, você tinha levantado antes. Se você quiser falar alguma coisa. Não, era só uma... Na verdade, nesse caso tem vedação expressa. Até tinha um caso semelhante que a gente votou em julho de 2009, que era o presidente do Carlos, só que era para autopeças, que inclusive nós vamos rememorar amanhã cedo. Mas nesse caso também, a vedação também é expressa, está lá no artigo 2º, parágrafo A, está bem claro que na caso de revenda de álcool por distribuidores, que é justamente o que nós estamos tratando, não pode apurar crédito. Então, não tem. Eu estava com essa dúvida, na verdade eu ia citar o acórdão, só que daí eu vi que o acórdão é de autopeças e por isso eu baixei a mão, mas de todo modo, o raciocínio do Tom não entendo que está absolutamente correto. Esse tema, na verdade, é bem polêmico, né? Inclusive esse acórdão que o Tom cita, em que ele embasa o voto dele, o último. Foi por voto de qualidade. Foi um risco botar ele aqui. Eu falei, eu vou ficar só com o voto aqui de cima. Olha, não, mas vou ratificar e vou colocar. Eu acho que eu não estou aqui para cercear, enfim. A questão é que aqui, essa questão de fundo, eu me antecipei, talvez até o embargo dele, que ele pode colocar isso como questão de embargo, eu já me antecipei um pouco. Né? A questão toda é que ele quer retroagir a lei, aquela saída tributada lá, que teria o crédito, mas não reconhece o crédito. E é monofásico também, né? O petróleo tem essa questão de ser monofásico. Foi diferente do couro. O cara ali no couro, ele usa ali no processo que transforma aquilo e dá um beneficiamento. Aqui não é nem processo produtivo, aqui é mistura. Na verdade, a apuração de PIS e COFINS é subtrativo indireto, né? Então, indireto. Isso se for considerado insumos, como não fazia ou não, tem uma norma específica para poder acreditar ou não. Neste caso, em específico, nós estamos tratando de uma pessoa jurídica que se qualifica como uma distribuidora de combustíveis, por alguma disposição expressa proibindo o crédito, aí não tem como fazer. Isso que no primeiro voto do colega anterior, antes do recurso, ele fala, não, eu não posso inverter, está na lei. Aí ele fala que a lei é injusta, que a lei não sei o quê, mas eu falo, lamento, a lei é lei, eu tenho que vincular. Vou botar em votação. Ok. Doutor Lázaro, como vota? Com o relator. Doutor Oswaldo, como vota? Acompanha o relator. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? Doutora Fernanda, doutor Lázaro, doutor Ronaldo, como vota? Não, eu primeiro. Doutora Fernanda. Desculpa, agora sim, doutor Ronaldo, como vota? Com o relator. Doutora Maria Eduarda, como vota? Gostaria de pedir vistas, presidente, desse processo. Perfeito, vai ser dado vistas. Agora, só tenho uma dúvida. Quando você faz a vista, você vai voltar para a turma?
Não necessariamente. Se eu for É isso que eu não queria convocada, volta para a vista. Se eu não for convocada, aí vocês votam na próxima sessão sem mim. Ah, entendi. Então, a doutora Maria Eduarda que pediu vista, o doutor, ela quer consignar o voto? Não. Vai guardar as vistas? Vai guardar vistas, né? Acho que não pode, né? Nem pode. Tem razão. Mas de qualquer forma, também a turma já fez maioria, né? Não vai alterar... Não, pode reverter o voto. Vocês podem reverter o voto, é verdade. Não, tá certo. Até a conclamação do acordo. Perdão, doutor Lázaro, o senhor tem razão. Desculpa, viu? Perdão. Alterar o voto não, evoluir. Acrescer conhecimentos. Então tá, então vou dar vistas à doutora Maria Eduarda. Tirado de pauta para a vista solicitada pela doutora Maria Eduarda. Alguém gostaria mais de ter visto o processo, doutor Leonardo? Se não faço vista coletiva. Doutor Leonardo, tem interesse? Não. Então só com a vista. Não, a vista, quando alguém pede, todos podem fazer. Todos têm acesso a ela. Justamente, não, estou só perguntando até para dizer se seria uma vista coletiva ou não. Estou propondo saber se alguém tem interesse também, né? Só isso que eu falei coletivo. Não, tudo bem. Superado, então, esse processo, então, doutor Carlos Cotaroli, colocação, né? O voto meu já foi consignado, foi pedido vista da doutora Maria Eduarda. Próximo item da pauta, então, já foi votado o item 39 até o item 45. O item 46 foi retirado de pauta, o item 47 também, 48. Entro aí no item 49, que continua sendo a minha lavra, a empresa é a Frota Oceânica. Vou abrir só um minutinho, por favor. Só um segundo. Ok, abriu agora. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Esse processo aqui estranho já tinha. Só um segundo, faltou só botar aqui. Só um minutinho, por favor. Essa tela. Só um minutinho que eu estou tentando abrir aqui, que estou com dificuldade. Deixa eu ver aqui. Só. Tá. Eu realmente aqui esqueci de botar. Vou fazer assim para não ficar comprometido. Só um segundo, pessoal. Estou com 3 telas e meu computador está congelando. Só um segundinho. Problemas operacionais. Deixa eu ligar de novo. Acho que agora vai. Tá. Acho que agora foi. Tá. Conseguindo ler agora. Tá vindo. Desculpa, viu? Vamos lá.
abriu. Eu tinha 2 arquivos aqui, eu não sei se salvei o certo. Deixa eu aumentar a letra para eu poder recordar. Esse aqui, eu dotei Bom, vamos lá, eu vou fazer a releitura do relatório, porque minha cabeça está falhando. Esse aqui foi feito pela DRJ, é um acórdão, é a frota oceânica, ela quer uma compensação, é um pedido de decomp, são 3 pedidos de decomp. O que me interessa é a última, na verdade eu trago no relatório, ele trouxe 3 pedidos, mas é a terceira, de folhas 33 e 48, que ele requer um crédito oriundo de uma ação judiciária num valor de 3 milhões. Esse processo foi encaminhado para a autoridade de piso, que no despacho de exame de folhas 90, analisando, considerou não homologada, tendo visto inexistência de direito creditório, por ter ocorrido a decadência do direito do contribuinte de pleitear a restituição e a compensação. Tomou ciência no dia 26/8 do despacho, entrou com recurso, uma impugnação, manifestação de conformidade, no dia 26/8, alegou ali que, deixa eu só agora, nesse caso, fez uma manifestação, o contribuinte teria que ter comprovado e havia uma exigência na IN que esse crédito que ele pediu, entendeu a autoridade que teria que ter desconsiderado, por força da IN 517/2005, que ele deveria ter abrido mão do processo judicial para ter reconhecido o crédito que tinha sido constatado a favor dele no processo judicial, e houve aí uma precariedade em relação a essa interpretação por parte do julgador, e aí ele requerendo isso, a DRJ analisou os documentos, ele apresentou decisão da ação cautelar, que ele tinha um depósito, agora me lembrei do processo, ele fez um depósito judicial, e ocorreu que ele não entrou com um pedido de restituição, ele não fez o pedido de restituição, logo não foi reconhecido o crédito pela autoridade de piso, e a DRJ retificou isso, porque ele não apresentou, em tese, o crédito que ele tinha judicial. Foi um processo parecido ao anterior, né? Ele teria, a gente comentou agora, ele teria o crédito, mas não trouxe esse crédito judicial para pedir esse crédito para fazer as compensações com os seus débitos. Houve no sentido de, analisando a delegacia de julgamento, analisando inclusive o processo judicial, em análise do processo, percebeu que ele sacou em espécie todo o crédito e teve a restituição junto ao juízo. Então, ele faz um pedido de um crédito inexistente. Ele não entrou, ou seja, ele pede a compensação com base na sentença judicial, só que ele não fala. E me parece, inclusive, que aí vem o recurso, né? Uma vez indeferido, ele recorre para nós aqui com o recurso voluntário, basicamente dizendo que tinha que ser reformada a decisão para reconhecer que foi pleiteada devidamente essa compensação e que fosse aplicado também a multa, que ele entendeu que a multa era uma coisa confiscatória e o percentual é imoral, não segue o princípio da moralidade, enfim. E ele entrou com recurso. Essa foi a história do processo. A partir daí, eu analisei a questão de decadência, eu esqueci de colocar, havia uma questão preliminar de decadência e aí, em relação à questão da decadência, foi julgada pela autoridade a ocorrida naquela manifestação, ou seja, ele entrou intempestivo, com
pedido, mesmo que tivesse o crédito, ele pediu de forma intempestiva, e foi o crédito tem que ser dado nas declarações de compensação. Aí eu fui analisar, eu entendo que não, que esse pedido foi tempestivo, com base na súmula do CARF 91, ou seja, apesar de ter passado de 5 anos, o CARF entende que o prazo são 10 anos a contar do fato gerador, aí eu usei a súmula 91, então nessa questão preliminar, assistiria razão a ele. Porém, quando eu entro na questão meritória, quanto à matéria meritória, eu entendo que não houve um vício em relação à questão da comprovação que ele teria que fazer do pedido, ele tem que pedir e comprovar o crédito a partir das determinações da Receita Federal, da IN 157. O fato que afastou, na minha opinião aqui, só confirmando, não existe motivação para afastar a aplicação da IN. O voto, inclusive, trouxe um acórdão nesse sentido, que a administração, em sua faceta de autocontrolador de legalidade por si só, ela não pode questionar essa questão de competência, se é constitucional ou não, da IN, isso não é o caso. E aí a gente entra com a súmula número 2, que fala que não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Então, me cabe aqui também questionar se a IN é ou não inconstitucional, né? E a multa também, a questão desse princípio confiscatório que ele alegou que foi aplicado sobre os débitos que ele tinha que compensar e não compensou, o despacho decisório reconheceu e instituiu as multas aplicáveis ao caso, que é o segundo item que eu estou desenvolvendo aqui, e, enfim, a aplicação expressa do artigo 61, parágrafo 10, e segundo, parágrafo 10, segundo artigo 61 da 9.430, que foram corretamente aplicados pela autoridade fiscal, né, já que não homologou o pedido de crédito nas folhas 100 e 101, logo foi aplicada a multa de 20%, que é a multa cabível no caso. Aqui. Mais uma vez usei a súmula 2, dizer que a multa é vinculante, não existe como dizer que é inconstitucional, foi corretamente aplicada. Eu continuei a desenvolver o raciocínio. No item 3, trouxe um acordo no sentido de historiar a aplicação dessa penalidade correta. Mais à frente, enfim, eu trouxe aqui o último acordo, quanto ao pedido que fosse voluntário para fins de reformar a decisão recolhida, promover a devida compensação, que é o item 3, traz que a questão motivadora do deferimento do pleito é uma manifestação de inconformidade, o qual foi trazido ao acordo devidamente ratificado, que não existem créditos, ou seja, não tem o que falar em compensação dos valores que ele já tomou para si. Não existe crédito. Isso está provado no processo. Ele foi no Poder Judiciário e levantou todo o crédito. Então, não há fazer encontro de contas, e ele é responsável pelo débito, que ele é confissão de dívida. Então, não tem como reformar isso aqui. E aí eu trouxe, inclusive, o voto da autoridade de piso, que falou justamente, segundo o parecer decisório, o contribuinte não possui direito de crédito. O contribuinte propôs medida cautelar, pleiteando depósito das diferenças entre o PIS da Receita Bruta e PGPI, que a sentença acolheu o pedido autorizando depósito. A Fazenda interpôs a apelação e negou o provimento. O contribuinte ingressou com ação ordinária, tendo obtido sentença favorável no sentido de considerar válido o recolhimento. E a Fazenda interpôs a apelação. Nos autos de execução de sentença, o contribuinte foi autorizado via alvará a levantar 100% desses valores. Então ele não pagou. O valor ficou suspenso, não coube a ele, e ele retirou o dinheiro. Ficou demonstrado, então, pelos documentos. Então, eu adotei o voto do acordo, trouxe para dentro desse meu voto, entendi coerente. Sendo assim, o recorrente sobre o tema sequer manifestou nada. Logo, não tem nem prosperar o pedido, porque ele não trouxe prova contrária. Ele simplesmente ele alega, olha, eu tenho uma sentença, mas se ele sacou,
retirou o crédito, pecúnia, não há de falar de crédito tributário para haver compensação. Então, eu não tenho que compensar. Eu estou disposto, então eu não reconheci o presente recurso e neguei o provimento no mérito pela manifestação de conformidade. Eu desconheço a manifestação. Não é melhor. Não dou provimento. É assim que eu votei. Desculpe que eu tive dificuldade para historiar o processo, tinha esquecido. Então, não sei se ficou claro a história. Alguém teria alguma dúvida? Não? Então, vou passar para a votação. Doutor Lázaro, como vota? Só uma questão, Tom. Pode falar, por favor. Esse prazo prescricional que você já, na preliminar, afastou essa argumentação com base na súmula 90 CAF 91, isso é para pedido de restituição, né? Que tenha sido apresentado antes de 9 de junho, que você abrange pagamentos relacionados até 10 anos anteriores. Aqui, no caso, a gente está contando uma outra situação. É o prazo de 5 anos a partir do trânsito em julgado da ação judicial. Mas, peraí, deixa eu ver se eu posso ter usado a cola errada, interpretado a desfavor dele, mas é a desfavor do caso do... Só um minutinho agora. Porque pode falar. A decisão judicial transitou em julgado em 1997. Eu não sei se tem alguma... Parece que teve 2 decisões, é o que eu estava lendo, eu não sei se... Foi uma raticando a outra. Mas se o cômputo é de 97, ele teria 5 anos para apresentar o pedido. Aí, quando você apresenta o pedido, esse pedido ele conta 10 anos para trás, se foi apresentado antes de 9 de junho. Eu acho que, agora eu estou na dúvida, eu teria que ver o processo se ele pediu antes. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, por favor. Deixa eu só tirar essa dúvida. Aproveitando, Oswaldo, podia falar logo, não? Eu acho que essas 2 sentenças que tem no processo eram do CPC ainda antes da reforma de 2006, que tinha a divisão entre o processo de conhecimento e o processo de execução. Um ratificou o outro, é isso. Depois que eu falei da ratificação. Que prescrição e decadência são questões prejudiciais de mérito, né? Porque também não é caro, para receber os 100% judicialmente, não vai dar o quê para ele? Deveria dar nada para dar para você é uma questão... Eu salvo engano meu, eu agora não lembro, eu não estou com a memória fresca, Lázaro, te falar a verdade. Não vai dar a conclusão, né? Mas estou apenas, sei lá, algum rigor técnico, talvez. Não, eu acho importante, eu acho que tudo que venha para acrescentar e construir, eu agradeço imensamente, eu já superadamente agradeço. Nesse caso, não vai dar problema, agora, mas a gente pode fixar uma tese aqui... Entendi, perigosa, ao contrário. Pode gerar problema. Não, mas isso só bater aqui, porque o processo, o julgamento, o processo está aqui, a Decomp, ele deu a entrada, o crédito foi dia 4/4/97. Ação judicial. O trânsito em julgado. Em 4/4. Após isso, formalizou o processo, deixa eu só ver a data aqui. E as Decomps foram 21 de janeiro de 2004, 25 de janeiro de 2004, 19 de janeiro de 2005. O parecer dele, contrário, deixa eu ver se o parecer de folhas 3 e 4 foi em 14 de julho de 2007. Quando é que você falou que aplica o acórdão? São situações diferentes. Não, sim. Transitado em julgado, 5 anos para fazer o pedido. Quando você faz o pedido, se foi antes de 9 de junho de 2005, você pode abranger pagamentos até 10 anos para trás. Mas ele fez judicial, né? Ele fez, concordo com você, ele tem o crédito judicial, reconheceu que ele não tinha que pagar o PIS-REPIC lá e ele tomou o crédito. Beleza, transitou em julgado em 97, ele tinha até 2002 para fazer esse pedido. Tá, entendi. Mas transitou em julgado a ação de conhecimento ou a ação de execução? E isso tem diferença? Eu acho que é 2 questões bem... tem aqui no voto. Bem chatinhas. Cara, primeiro vai transitar em julgado de conhecimento.
Né? Se essa data que está de 4 de 97 é de execução, pior ainda, porque a de conhecimento foi mais antiga. Mas vamos supor... Eu vou olhar aqui, só um minutinho. Eu vou tentar ver aqui, só um minutinho, por favor. É nesse momento que o retiro de meia, eu faço o vídeo. Ou prosseguir com precatórios, com ação de execução, ou fazer o pedido administrativo. Nesse momento é que ele tem que optar. Então, transitou em julgado a ação de conhecimento, aí é que ele vai ver. Ou ele dá início à ação de execução e desiste, e volta para a questão administrativa, mas eu acho que o cômputo de 5 anos continua fluindo. Eu estou contigo. É ação de conhecimento mesmo, não é ação de execução. Eu estou contigo mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. Olha, transitor de julgado. Só tem que achar. O contribuinte tem 2 caminhos. Ou ele opta pela execução judicial do julgado, e aí, havendo o trânsito em julgado da execução contra a fazenda pública, recebe via precatória. Foi dia. O trânsito ele pede. Tem a data, está aqui, está no meu voto. Eu fui achar, está aqui sim. Foi o contribuinte ingressou com a ação e obteve sentença batalhada pela Câmara do PIS, que eu fiz amparo ali na fazenda, trânsito julgado dia 4 de 4 de 97. Nos autos de execução, o contribuinte teve autorizado dia 15 de 10 de 97. Então foi dia 4 de 4 de 97. Se é contar 5 anos, é até 2001, até 2002, né? 5 anos, né? E aqui, deixa agora o pedido, aí se você falou isso, eu vou ter que realmente, vou alterar essa preliminar aqui e desconhecer também. Não vou aplicar a súmula, não. Deixa eu só ver aqui, sendo ocorrido julgados judiciais, quando teria para 5 anos a partir da utilização do crédito de restituição, as nossas declarações de condição interna foram transmitidas, ele transmitiu dia 21 de 2004, é isso, então tem razão. Então a súmula não se aplica, então eu vou alterar meu voto, vou retirar a súmula e não vou reconhecer essa questão, não vou dar conhecimento da questão preliminar, vou dar como precluso mesmo. Agora, a questão aí teria que botar em votação, né, porque está mudando o direito dele, porque nem ele não tem direito nem aqui, e mesmo que ele quisesse, se não tivesse, ele não teria, porque ele, foi o que o Oswaldo falou. Ele então não mudou nada. Não, mudou na questão preliminar, né? Porque na preliminar eu tinha reconhecido. E agora eu desconheço. Se eu desconheço, por exemplo, ter decadência, nem tem que analisar o mérito. Ah, sim. É nesse sentido que eu estou falando. Vai mudar o meu voto. Eu tenho que mudar esse voto. Eu não vou manter ele assim. Porque realmente eu não tive essa atenção quando eu li a súmula do CARF. Não tive essa percepção. Interpretei de forma errada 10 anos a contar da execução ou da decisão que deu conhecimento. E ele teve 2 processos. O conhecimento do direito e o resgate que ele fez. Enfim, então vai ficar prejudicado o voto. Aí eu vou ter que mudar e manter só, não vou prosperar. Então vai ter... A gente faz a votação aqui... da liminar, da preliminar, que eu vou dizer que não assiste a razão a ele, porque está decaído. Precluso, perdão. Que a preclusão existe. Prescrito, perdão. Precluso, que é prescrito. Também nesse sentido, os pedidos de instituição por causa da pena condenada estavam devidamente intempestivos. Eu vou mudar a frase. Já vou colocar aqui, intempestivo e ocorreu, e não, é só mudar, é só o que dizer que está certo ou errado. Eu, a figura decidida pelo altar de piso. Aí eu vou apagar tudo isso que está aqui, e, enfim, não reconheço o pedido preliminar. Se tivesse eu vencido, se eu for vencido, eu tenho uma questão de mérito para derrubar a questão de mérito. Se na preliminar alguém entendeu o contrário, teria o mérito pronto. Mas aí eu vou tirar tudo isso, vou apagar, vou ficar só com não reconhecimento do recurso dele. É o que eu vou fazer. Concordam? Então, então, já estou até apagando isso aqui tudo, vou salvar com outro nome. O trabalho. Bom, tinha que fazer também, né? Vai que alguém ia contra. Esse é o procedimento, né, Tom? Tem que fazer. Coloca a diligência, tem que ter um voto de mérito pronto e quem... Tem que ter.
Eu tenho um voto que é pela decadência, mas eu fiz análise de mérito por causa disso. Eu fui liberada. Então, Nesse caso, então, vocês estão dizendo que o pedido do crédito reconhecido judicialmente foi feito depois dos 5 anos, por isso está prescrito, é isso? Ele justamente, o pedido de crédito dele foi intempestivo. Ele perdeu o prazo. É caso de conhecimento do recurso. Não conhecimento do recurso. Não conhecimento do recurso. Voto não conhecer do recurso. Não conhece o recurso e conhece a preliminar e não é? Rejeita a preliminar. Exatamente. Conhece o recurso E nega provimento. E nega provimento. Então o voto está certo. Então deixa eu só apagar mais um pouquinho. Então, tá. Sendo assim, então tá, o voto eu já deixei certo. Estou disposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso voluntário e negar o provimento sobre a sua manifestação de conformidade. Bom, então eu vou botar em votação, né? Eu não botei, né? Agora, eu tenho uma dúvida aí que vocês talvez possam me esclarecer. No caso desse processo, a decisão no mérito seria no mesmo sentido da preliminar. Então, nesse caso, o relator estaria vedado, a turma estaria vedada de analisar o mérito, já que é no mesmo sentido. Ou seja, uma espécie de argumentando tanto. Caso, só se embargar, né? Ele fizer um embargo, ele recorrer do embargo. Mas o embargo que vai analisar sou eu. Pelo menos eu não vou. Se ele entrar comigo, eu sou. Eu acho que não estaria proibido de dizer. Não, ele pode embargar. Mesmo que fosse superada a preliminar, no mérito ele não tem direito, porque ele já recuperou todo o crédito dele na esfera judicial. Para não perder o trabalho que ele já teve de escrever, né? Escrever e também não suscitar mais nenhuma dúvida que já se ele pode entrar com recurso especial ou um embargo, tem razão. Então, concordo. É bem colocado, Ronaldo. Gostei dessa. O que vocês. Vou manter, então. Vou negar, vou mudar a preliminar, negando também a preliminar. E no caso, quanto ao mérito. Ele não pode apresentar, não. Porque se ele pudesse, todos os processos nossos de decadência, de prescrição, não tem. Todos sei lá, não estou dizendo, se o cara pedir, ele pode, né? Estou falando. Pedir, ele pode, mas não seria admitido. Não, isso que eu falei para você agora, eu não ia admitir. E recurso especial também eu não vejo. Depois do embargo, se ele entraria com recurso especial. Então, por sugestão do Ronaldo, eu acho que a turma entendeu razoável, mesmo que não fosse. Mesmo que fosse a seu favor o não reconhecimento da preliminar suscitada, quanto ao mérito, aí eu só teríamos a seguinte posição. Já boto isso lá no voto. Bom, deixa eu avançar, que senão a gente vai ficar com o tempo que eu quero acabar a pauta. Faltam aí 20 minutos. O voto é o mesmo, né? Vamos botar em votação, então. Ronaldo, vamos lá. O João está até rindo já. Vamos lá, vamos avançar. Como vota, então, o doutor Lázaro? Acompanho o relator na negativa da preliminar de mérito. Tá. Na preliminar de prescrição. Como vota? De provimento. É negativo, foi negativo de provimento. Doutor Oswaldo, como voto? Com o relator. Ok. Doutor Carlos, doutora Fernanda. Com o relator. Doutor Ronaldo. Acompanho o relator. Doutora Maria Eduarda. Com o relator. Doutor Leonardo Branco. Com o relator. Ok. Então, por unidade de votos, foi negado o provimento ao recurso. Enfim, acho que ainda tem mais um processo, não. Tem.
Vamos lá, último da pauta, eu acho. Salvo engano, não sei. Vamos confirmar. Tonto. Ah, não, ainda tem mais processo. Vamos em frente. Tonto embalagem. Item 50 da pauta. Deixa eu ver se eu já coloquei esse processo. Está abrindo agora. Tá. Esse processo, basicamente, eu vou dar início à votação, tá? Vou fazer a relatoria. De minha relatoria. A empresa Tonto Embalagem requer a favor dela créditos, crédito não, entende que foi, a multa instituída dela foi indevida, uma multa de R$251 mil, o despacho decisório que não reconheceu compensação, e por não reconhecer a compensação foi lavrado um débito, e no débito, no valor de R$251.943, de 30/4, falta de compensação efetuada por ele, não declarado, foi considerado não declarado o pedido de compensação, então ficou o débito em aberto, e a partir desse débito em aberto, a autoridade fiscal lavrou uma multa. Essa multa que foi lavrada foi uma multa de 75%, da Lei 9.430, com base na Lei 10.833, uma multa, está me fugindo a expressão, muito isolada, não teve a ver com a compensação, enfim, o crédito de compensação foi lançado, aqui foi cobrada uma multa isolada de 75%, e ele entrou com recurso, disse que a multa era inconstitucional, enfim, que não caberia. Na decisão, a DRJ de Porto Alegre entendeu que não, que a multa não afrontava, não tinha ela como questionar a questão da arguição constitucional, que a multa de ofício ela é regulamentar e foi aplicada, não havia confisco, e cabe a multa isolada nesse caso. Aí a recorrente tomou recurso. O processo, o julgamento é 26 de abril de 2012, ela recorre, ciente do acordo em 15 de 5 de 2012, e vem um recurso para a minha manifestação. Basicamente, ele aborda no recurso as argumentações que ele espelhou na manifestação de conformidade dele, que preliminarmente pede a nulidade por ausência de análise dos argumentos pertinentes à constitucionalidade. Ele acha que a autoridade ACOR teria que ver a questão da inconstitucionalidade da lei. No mérito, combate a conclusão do voto, que manteve a multa, diz que a multa é de valor elevado, segundo o argumento dele, referindo novamente a questão da proporcionalidade e razoabilidade, e que a multa foi mal calculada porque haveria sido calculado sobre juros e multa do principal dele, haveria uma evidência de invisível. E aí eu passo a analisar. Em relação à questão preliminar, não vislumbrei, concordo com a autoridade de piso, não há nenhum tipo de forma de analisar afronto à Constituição, ele não tem isso, é vinculante, e no mesmo sentido, nós aqui não temos como analisar uma matéria se a norma aplicada ela é inconstitucional, se ela afronta o Código Tributário, enfim, não tem essa questão. Aí apliquei, nesse caso, a súmula 2 também, o CARF não é competente para se pronunciar sobre constitucionalidade de lei tributária, sendo assim não é possível querer que utilize norma da Constituição para afastar a norma mencionada por decisão desse colegiado, né, à guisa de flagrantes vícios constitucionais e afrontar os princípios de trâmite de matéria tributária. Logo, o argumento não merece ser mantido. Então, a preliminar eu não aceitei. Em relação à questão meritória, eu dividi em letra A, pela não possibilidade de aplicação da multa isolada em face de previsão de multa, inclusive questão temporal. Eu entendi que não, os fatos estavam sobre a luz da lei que foi aplicada pertinentemente e julgada pertinentemente pela autoridade ACOR,
o artigo 74, parágrafo 12, inciso 2 da Lei 430, com vigência a partir de 4/12/2008, e ele entende que não teria condição de validar, pelo contrário, eu entendo que sim. A medida provisória que converteu o texto da 10833, que chama essa multa, que é o artigo 18, parágrafo 2º, que cita que do lançamento de ofício poderá ser aplicada essa multa, que essa é uma multa isolada de 75%, porque foi considerado não declarado o pedido dele. Ele, quando entrou com o pedido, ele questionava os créditos por inconstitucionalidade, só que ele não tinha à época, ele não tinha nenhuma ação junto ao Supremo, ou alguma ação, ou algum julgado, erga omnes, que desse a ele efeito de contestar o tal crédito que ele sustentou. Não havia base jurídica nenhuma. Então, uma vez que não tinha nenhuma decisão favorável a ele, ou à época, foi considerado inconstitucional. Inconstitucional ele pediu, só que a autoridade de piso lá desse despacho do fiscal falou, não tem, eu entendo que não foi declarado esse pedido. Como não foi declarado, foi aberto os débitos, e aqui foi lavrada a multa de 75%. Aí o artigo 18, né, da 10833, que diz que o lançamento de ofício, que trata o artigo 90 da medida provisória 2158, limita-se a imposição de multa isolada em razão da não homologação da compensação, que foi o caso dele. Não houve homologação, não foi reconhecido, e o parágrafo 2º fala que se refere a esse artigo, deverá ser aplicado o percentual previsto na 9.430, artigo 44, parágrafo 2º, que é o caso dele, não houve reconhecimento. Aí a lei 9.430, por sua vez, traz o artigo 74, diz que essa multa será aplicada com o advento da MP 1440, MP 449, que teve vigência a partir de 2008, e o fato dele justamente depois desse período, né, ou anterior a esse período, e em função desse não reconhecimento desse crédito. Portanto, a legislação de regência determinava a aplicação da multa, do parágrafo 4, combinado com 2, e caput do artigo 18 da 10833, que foi ela que sustentou, né? Enfim, eu trago, inclusive, esse todo arrazoado, foi trazido no voto da autoridade de piso, que eu adotei aqui também, tomou ciência dessa norma, né, e a multa, por fim, foi aplicada à época do pedido de compensação. A multa foi, a lei que ele cita é de 2008, e a compensação foi 7/4/2009, então não tem como afastar a questão temporal, a lei estava em vigência, a lei estava vigorando para se aplicar. Então, eu mantive a aplicação, não entendi que houve nenhuma ilegalidade na aplicação da multa. A multa estava pertinente, o fato que foi concluído como um crédito não declarado, por motivo que não existia, né, não tinha nenhuma prova de inconstitucionalidade na época, e desse crédito que é ICMS, acho que na base PIS e COFINS, se falha a memória. E a questão da letra B, elevado o valor da multa, que não seria razonável e proporcional, também não me cabe analisar isso, multa determinada por lei, e entendo que aplico de novo a súmula 2 do CARF, não posso me pronunciar sobre essa matéria. E em relação ao item 3, que eu chamo de B3 aqui, a multa foi calculada não apenas sobre o principal, mas sobre juros, também não existe a figura do bis idem, porque isso aqui não é tributo, isso é uma penalidade isolada. A base de cálculo é o valor do crédito que ele não compensou, é o valor global. Eu fui analisar a manifestação de conformidade, o valor foi calculado sobre 335 mil, constituído no despacho decisório. O valor é fechado, né? Ele que pleiteou a compensação de crédito que ele queria tomar de PIS e COFINS, que nem ele tinha, sobre um valor de débito de IPI. E o débito de IPI já estava constituído, o principal, juros e multa. Ora, se você somar todos esses IPIs, vai chegar a esse montante de 335 mil, está no despacho decisório. Ele pegou o valor de 335 mil e aplicou a multa, conforme a lei. Eu não enxergo aqui, tipo, ibs idem, ou coisa nesse sentido, tá? Sendo assim, meu voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário e negar provimento. É assim que eu votei. Voto em votação.
Alguém quer falar? Tem a mão assim, desculpa, perdão, Oswaldo, não vi. E também acho que Tem a mão O aqui. Apoio está pedindo a palavra, eu acho que é para falar aqui da transmissão, alguma coisa do tipo. Deixa o Apoio falar, pode falar. Posso falar então? Pode falar. Pode. O Apoio não falou. Não, na verdade é só uma questão. Pelo que eu vi, o que o contribuinte está pedindo aqui é ICMS na base de cálculo de PIS da COFINS. E realmente, na época que ele pediu, lá nos vídeos de faz tempo, não tinha uma decisão do Supremo em sede de repercussão geral. E aí sim aplicaria bem na cara o 7412, inciso 2, a linha F, inclusive vigente na época. Mas agora, uma questão que me preocupa é que o 74.2F, ele recepciona a declaração de constitucionalidade do Supremo, mas ele só fala em ADI e em ADC. Eu não sei se isso é um erro do legislador ou se nós estamos aí de frente a uma evolução histórica da própria norma. Ou seja, nós temos hoje em dia uma decisão em sede de repercussão geral que já enfrentou a questão, já diz que é inconstitucional, ou já é válida, vai ter embargos amanhã ou depois, tudo bem. Hoje a gente já tem uma decisão em sede de controle concentrado dizendo que é do pleno, dizendo que é inconstitucional essa ação. E o contribuinte pediu justamente essa relação. Então entraria numa das exceções justamente do parágrafo 10º, do parágrafo 12, inciso 2, a linha F. Mas, não sei dizer, mas uma outra interpretação um pouco mais fiscalista da norma, um pouco mais restrita da norma, não digo nem fiscalista, mas um pouco mais restrita da norma, porque o 12.2F, ele cita AD, ADC e súmula vinculante. Ele não cita repercussão geral. E agora eu parei para ver aqui, na época, em 2006, na verdade, essa norma é de 2009. Já em 2006 havia a previsão de repercussão geral. E aí, foi uma omissão do legislador? Foi uma omissão proposital? Não foi uma omissão proposital? É um assunto que me deixa um pouco preocupado. Acho que eu vou pedir vista desse processo. Será controle difuso, Oswaldo? Ele não só questões de controle concentrado ali na norma, não? Acho que era difuso, né? Mas eu também não queria falar uma coisa que depois vou me arrepender em processo futuro. Então eu te dou a vista, não tem problema. O Ronaldo quer falar. Pessoal, só para a questão de ordem, eu vou só a questão seguinte, eu vou deixar falar, Ronaldo. Eu já dou a vista ao doutor Oswaldo, vista pedida, porque isso já sacramenta esse item na pauta, e eu vou ter que liberar o pessoal do apoio. Então eu vou encerrar a sessão, a gente vai amanhã continuar desse item. Faltam, eu acho que, enfim, temos mas é uma questão que... Não, você pode falar. Okay. Contribui nesse processo aí, antes mesmo da... Eu tenho um horário, Oswaldo, Ronaldo, eu tenho que liberar, eu vou só deixar você falar, mas eu vou, não, mas olha o seguinte, Ronaldo, deixa eu te explicar, a questão é que foi pedido vista, e uma vez dada a vista não tem mais manifestação, eu posso passar, entendeu? Mas eu deixo você falar, eu vou deixar você falar, só que eu preciso liberar o apoio, a questão de, senão eu sou chamado a atenção do cara. Tá legal. Eu vou pedir o apoio, Patrícia, pode encerrar a